Prepare-se para revisitar sua infância em 10 cenas que vão esmagar seu coração. Se você não se emocionar com pelo menos um desses momentos de Bluey que eu vou mostrar aqui, pode cancelar sua carteirinha de ser humano. Sério, dizem que isso é apenas um desenho de criança, mas me explica por que eu, um adulto funcional com boletos para pagar e muita dor na lombar, me acabo de chorar por causa de um cachorrinho azul. Tem desenhos que a gente assiste, ri, acha legal e no dia seguinte já esquecemos. Mas Bluey é diferente. Bluey gruda na gente, né? Ele toca em ferida que a gente nem sabia que tinha e faz isso com uma naturalidade enorme. E quando a gente percebe, já tá chorando por causa de um bichinho bobo no quintal. A verdade é que Bluey entende a vida de um jeito que poucos adultos conseguem explicar. Não tem lição forçada, não tem moral de história batida. Tem só momentos tão pequenos e tão reais que parecem ser feitos para ficar guardados para sempre no coração de quem assiste. Em uma entrevista ao show da Kelly Clarkson, a atriz australiana que interpreta a Tilly, a Melanie Zanetti, diz que vários fãs do desenho contaram para ela que Bluey é seu desenho na hora do conforto e que ajuda elas com a ansiedade. É o que elas gostam de assistir quando a vida fica muito pesada e que o desenho os acalma. E sabe o que mais me surpreende? Quem contou isso pra ela não foram as crianças que são o público-alvo do desenho, também não foram os adultos com filhos, e sim as pessoas da geração Z, galera de 20 e poucos anos, que está longe de ser qualquer uma das duas alternativas. Você também faz parte desse público? Então segurando a minha mão, assine o canal, pois hoje vamos ver os 10 momentos mais marcantes que fazem Bluey ser tão eterno, que vai fazer até um zumbi chorar depois do apocalipse. Está começando mais um Canal Planeta Teen. Eu nunca vou esquecer da primeira interação que eu tive com esse desenho, e que foi graças a este canal, quando comecei a escrever os roteiros dos vídeos que vocês assistem. Quando vi que ia ter muitos roteiros para escrever sobre Bluey, tratei de ir logo no YouTube pesquisar e cliquei no primeiro episódio completo que apareceu, e foi logo Hora de Dormir. 7 minutos depois, lá estava eu, todo ranhento, olhando para a tela do meu computador, perguntando: o que foi isso que eu acabei de ver? Sério, esse episódio é lindo demais, com quase nada de diálogo, e o jeito que alterna entre sonho épico espacial da Bingo pra noite mal dormida dos pais é muito massa. E a Tilly sendo o sol que guia a Bingo de volta pra casa, então, impossível de não se emocionar. E você, qual foi o primeiro episódio de Bluey que você viu? Se tem um episódio marcante e que demonstra que Bluey é uma série dramática de respeito, além de apenas um desenho pré-escolar, esse é Uma Corrida de Bebês. Claro, o episódio inteiro é engraçado, é fofinho, tem todo o apelo que você espera de um desenho para esse tipo de público. As quebras de expectativas para perguntas: será que ela agora aprende a andar? São sempre piadas muito boas, mas o momento que mostra que Bluey é uma obra diferente é perto do fim do episódio, em que a mãe da Cacau conforta a Tilly, que por algum motivo se sente uma péssima mãe porque sua filha ainda não conseguiu andar. É aquele sentimento bizarro e complexo que nós temos, de saber que não é culpa nossa e ainda assim se cobrar, sabe? Mano, que outro desenho faz isso? E você, mamãe que nos assiste, também passou por esse drama? Outro episódio que vai entrar pra história é o Espaço, em que o protagonista é o Mackenzie, uma brincadeira inocente de 3 meninos que fingem ser cientistas de uma estação espacial e esconde um trauma profundo e ainda não tratado de um deles. Logo de cara, podemos ver a expressão facial que tem algo errado naquele dia. E isso se torna mais aparente ainda quando ele começa a se colocar em situações em que ele deve ser abandonado. O tempo inteiro, dentro da brincadeira, ele fala que está perdido no espaço e até mesmo ordena seus colegas tripulantes que deixem-o para trás. E tudo isso é revelado em uma transição genial e criativa, quando um túnel de uma ponte como Buraco de Minhoca que os leva ao passado e faz essa revelação. Mackenzie tem trauma de abandono, pois sua mãe demorou para buscá-lo na escolinha no passado. Você já viveu algo parecido? Não é só de momentos pesados e profundos que fazem Bluey brilhar. O episódio Reunião em Família é o episódio perfeito para usar de exemplo sobre como Bluey pode ser considerado um sitcom, com qualquer outra coisa, além de apenas um programa infantil. O plot do episódio gira em torno de um mistério de um crime. Bandit peidou ou não na cara da Bluey? Sério, esse é mesmo o plot.
E por mais que as piadas de Pedro possam perder a graça rápido, eles fazem um mistério investigativo igual um drama de tribunal, com advogados, testemunhas e análise de evidências. E ainda tem um mini plot twist no final, quando a juíza Tilly tenta fazer eles saírem da sala rápido. Se você lembra qual é o plot twist, então digita a resposta nos comentários usando a hashtag Bufa pra gente saber. Quando se estuda cinema, você sempre vê pessoas querendo falar sobre o assunto de perda de um filho das formas mais absurdas e explícitas possíveis, porque acham que isso é um bom drama. Mas e se eu te disser que a criatividade está na sutileza? E é nessa sensibilidade que se encontra a profundidade de verdade. No Dia das Mães, as meninas fazem um teatrinho para os pais, que resume a história de como se conheceram até o nascimento da Bluey. Tudo vai bem, até que o balão que a Bingo coloca debaixo da camisa para imitar a gravidez estoura, e Bandit então segura a mão da Tilly. Que gesto, que analogia! É simples, direto ao ponto, e quem entendeu, entendeu. Não preciso ficar explicando. E o mais massa é que Joe Broom contou que nesse momento realmente significa a perda de um bebê, e que aconteceu com alguém que ele conhece. Ele botou essa cena no episódio com a permissão dessa pessoa ainda. E se você acha que acaba aqui, olha só. O episódio Missão Curry é eterno por vários motivos que vou tentar resumir aqui. Presta atenção. Primeiro, aqui o Joe Broom se exibe um pouco como roteirista. Você sabia que a jornada da Bingo narrada pela Tilly é uma técnica de escrita de verdade? Isso é massa, porque mostra como a Bingo amadurece um pouco. No começo, ela não queria nem sair de casa, e no meio do caminho tem que enfrentar o pássaro mal-humorado, e aí aprende que vai ter que ficar 6 semanas sem o pai. Mas na volta ela aceita isso, e ainda bola um plano genial para evitar que o pássaro os ataque. A Bingo é a heroína desse episódio, que demonstra como as crianças crescem rápido. Mas calma, tem mais. Falando em crescimento, a Bluey muda muito do primeiro episódio para o último, e isso por si só já é o suficiente para diferenciar esse desenho dos outros. Sério, conheço muito adulto que já viveu mais de 30 anos e ainda não amadureceu o tanto que a Bluey fez em 1 ano de vida dela. Se você pegar o primeiro episódio da série e depois assistir outros episódios como Morceguinha, Papai Noel da Varanda, Helicóptero, A Placa e Surpresa, vai ser bem óbvio o crescimento dela. E isso é coisa que faz o desenho ser eterno, porque as crianças não percebem, mas nós notamos. E quando essas pessoas crescerem e forem assistir de volta, vão ver como tinha toda essa camada no desenho favorito de infância delas. Temos que falar do episódio Roupinhas. Eu sei que você estava esperando por ele. Não tem como tirar esse episódio de uma lista dessas. Mais de uma vez, Bluey tocando num assunto extremamente difícil, de uma forma mais sensível e bonita possível. Só de lembrar da cena das patinhas da Brandy, em primeira pessoa, vendo a Bingo se afastar já dá vontade de começar a fungar o nariz. E mais uma vez, não é um tema normalmente abordado por esse tipo de desenho. Na verdade, eu nunca tinha visto isto antes num desenho como esse. Se você já tá quase chorando aqui comigo, imagina o tanto de coisa linda que ainda vamos ver. Se inscreve no canal para viver essa jornada inteira junto com a gente. Você sabia que o Rush é o personagem favorito do criador de Bluey? E dá para perceber o amor pelo pequeno Kelp vermelho nos episódios Exército, em que ele ajuda Jack Russell com o TDAH dele sem saber disso. E principalmente no episódio Cricket. Cara, esse episódio é incrível. O moleque acaba com todos os adultos e ainda decide quando o jogo vai acabar. Só para deixar sua irmãzinha feliz. Ver a transição dele pequeno dando um high five em sua versão adulta e jogador profissional de cricket sempre faz meus olhos suarem. Bluey não é só um desenho, é um manual secreto de como a vida é. Esqueci de algum episódio memorável? Conta pra mim nos comentários.